Recomeçando a nossa conversa com o professor e doutor advogado Tasso, ele é atuante no Legislativo Municipal e nós vamos avaliar agora aqueles três momentos importantíssimos no processo legislativo municipal, que são as fases posteriores à aprovação na Câmara Municipal, as fases de sanção, promulgação e a publicação da lei. Professor, a sanção é um ato exclusivo do Executivo, não é isso? Exatamente. Após feita a aprovação pela Câmara de Vereadores, o projeto então é encaminhado para o Poder Executivo para que o prefeito possa sancionar. Isso. Então o prefeito tem um prazo para fazer essa sanção ou então vetar esse projeto. É importante comentar que a gente tem dois tipos de sanção. Quando o prefeito sanciona dentro do prazo previsto na lei orgânica. 15 dias. Isso, 15 dias. Ou quando ele não fizer assim, então a gente está diante da sanção tácita. Sanção automática, né? Isso, ele não realizou o ato, ocorreu, aconteceu a sanção por omissão digamos assim, do Executivo, né? Exatamente. Ok. E no caso do veto, professor, se o prefeito, né, o chefe do Executivo, prefeito ou prefeita nos dias de hoje, vetar esse projeto de lei, não concordou, vetou, ele tem razões para o veto, né? Não é qualquer motivo ou qualquer motivação que ele pode vetar. Exatamente. O chefe do Poder Executivo, no caso do âmbito municipal, prefeito, ele pode vetar o projeto, seja por questão de legalidade e constitucionalidade, mas também por entender que o projeto é inoportuno naquela situação. Após o veto, então, ele encaminha esse projeto novamente para a Câmara de Vereadores, o qual será apreciado, então, pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, cujo procedimento será uma reanálise da comissão da situação que envolve esse veto e, posteriormente, o veto, então, é posto em votação, discussão e votação, podendo, então, o veto ser rejeitado ou mantido. E com um quórum especial aí, né? Quórum especial, maioria absoluta. E com relação à promulgação, né? A promulgação aí já diferentemente da sanção, a promulgação promulga, né? Declara, proclama a existência daquela lei. A promulgação já não é só exclusiva do Executivo, né? O Legislativo também tem essa prerrogativa de promulgar. Exatamente. Quando não feito, então, pelo chefe do Poder Executivo, então compete ao presidente da Câmara. E quando esse não o fizer, então compete ao vice-presidente da Câmara de Vereadores fazer essa promulgação. Tem até uma observação aí a ser feita que em alguns regimentos internos, nas câmaras municipais, encontra-se muitas vezes a falta de previsão legal para o caso do vice-presidente não promulgar, né? Então, omissão do presidente, não promulga, vem para o vice por alguma razão, o vice também não promulga. É preciso que o regimento preveja uma situação normativa para que se dê a sequência disso ou que haja uma obrigatoriedade de botar fim, né, no procedimento e alguém promulgar, não é? Exatamente, isso é muito importante, uma vez que não feita a promulgação da lei, ela não está em vigência. Interrompe ali o processo. Exatamente, isso acontece no âmbito municipal, principalmente quando o Poder Executivo acaba não informando a Câmara de Vereadores sobre essa situação, né? Então fica essa lacuna que foi apresentada por ti, que realmente precisa ser corrigida. Existe até algumas decisões, alguma jurisprudência, onde o judiciário intervém e determina, sob pena de omissão, né, de caracterizar a omissão aí do vice-presidente da Câmara, no caso, dando prazo para que ele promulgue. Mas, enfim, isso é bom estar lá no regimento interno. E aí vem, na sequência, a publicação da lei, né? A publicação da lei segundo a lei de introdução ao Código Civil,
enquanto não publicada a lei, ela não tem validade para ninguém, não submete nenhuma pessoa às suas regras, né? Exatamente. Inclusive, é muito importante se atentar para a data que essa lei passa a vigorar a partir dessa publicação, né? A gente sabe que pela lei de introdução, as normas do direito brasileiro têm a previsão de que, se não tiver previsão desta lei, passará a vigorar a partir da data de sua publicação. Então ela passa a vigorar a partir de 45 dias, chamado vacatio legis, né? Então é muito importante. Caso não preveja prazo para entrada em vigor, exatamente, né? Mas existem duas possibilidades aí. Se não prever, é os 45 dias. Pode haver previsão de que ela passe a vigorar a partir do momento da publicação, ou então a partir de um prazo determinado pelo qual o legislador vê o tempo necessário para que aquela norma de fato comece a vigorar aí no ordenamento jurídico e para, de repente, quem for influenciado consiga se adequar às disposições normativas. Legal, eu me lembro agora de 3 situações. Uma, o nosso Código Civil atual. Ele entrou em vigor com prazo determinado na própria lei, né? Tinha um prazo, não era de imediato. Nós temos também, agora recente, a Lei 13.410, que criou aquele Código dos Direitos dos Usuários de Serviço Público. Deu até aproximadamente 2 anos, que foi em dias, né? 300 e tantos dias, 700 e tantos dias, então praticamente 2 anos para o vigor dela alcançar os municípios com menos de 100 mil habitantes. E também a nossa lei licitatória, a lei das licitações em votação no Congresso, que prevê isso, que mesmo após a sua entrada em vigor vai ter um tempo ali para ajuste, para que todos se adaptem à nova situação, né? Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco nessa conversa interessante sobre gestão pública. E hoje nós acabamos de falar sobre o processo legislativo municipal, alguns tópicos interessantes, e voltaremos na sequência aí com outros assuntos pertinentes nessa área também. Muito obrigado.